Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. E aí na tela a gente tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota. Bem, então você pode estar pausando, tá, o vídeo, ou então você pode encontrar esse material também lá no Classroom. Então aqui a gente vai dar início a mais uma aula, tá, da disciplina de Cálculo 1. E aqui a gente vai continuar vendo, né, aplicações, né, das derivadas. E hoje, e nesta aula, né, o objetivo é a gente ver como que a gente pode utilizar informações da derivada, tá, para a gente tirar informações, conclusões a respeito do gráfico. Ou seja, a gente vai usar a derivada para nos ajudar a esboçar o gráfico, tá bem? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai analisar a primeira derivada, vai analisar a segunda derivada, ver pontos críticos, como a gente já fez, melhorar um pouquinho esse estudo, tá? Olhar onde a derivada é positiva, onde a derivada é negativa, onde a segunda derivada é positiva, onde a segunda derivada é negativa, ver o que isso nos quer dizer, tá? E nos ajudar, assim, a esboçar um gráfico, tá bom? Então vamos dar início. Então, basicamente é o que eu vinha falando. Então, como que essas derivadas afetam a forma do gráfico, tá? Então, muitas vezes a gente quer deduzir fatos, né, de como essa função é a partir da derivada, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E aí a gente vai, né, iniciar do fato que a derivada ela representa a inclinação, tá? Então a derivada ela representa essa inclinação. Então, ela nos diz, de certo modo, qual direção essa curva ela vai estar seguindo, tá? No ponto, ok? Bem, e aí a gente consegue assim, tirar informações de que direção segue o gráfico a partir do valor da derivada, né? Se é positivo, negativo e assim sucessivamente, tá? Bem, então, desde o início a gente já tem essa interpretação. Então a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Bem, então vamos começar aqui analisando a primeira derivada, né? A gente vai começar com a primeira derivada, depois a gente vê o que nos dá de informação a segunda derivada. Bem, então, o que a gente observa quando a gente olha esse gráfico aqui, tá? Então, se você olha esse gráfico aqui, vamos olhar alguns pontos e olhar as suas tangentes, né? Então, aqui, ó, a tangente, vou pegar alguns pontos, aqui eu tenho uma tangente, aqui eu tenho outra tangente, certo? E aqui eu tenho outra tangente, certo? Vou até deixar, certo? Vou até deixar, mudar aqui de cor. Então, aqui, a esse ponto aqui, passar essa tangente, a esse ponto aqui também passar essa tangente, certo? A esse ponto, vou passar essa tangente, a esse ponto, vou passar essa tangente, tá? Então, aí ficou um monte de risco, mas espero que vocês tenham compreendido. São as tangentes da curva aí em determinados pontos, né? Então, em um ponto aqui ficou meio longe, nesse outro ponto aqui. Bem, e aí, onde, né, essa função ela é crescente, a gente tem que a reta tangente ela vai apontar, ela tem um coeficiente, né, aqui positivo, certo? Sua inclinação aqui ela é positiva, certo? Por outro lado, onde, né, que até por isso que eu fiz em outra cor, onde a sua função ela é decrescente, essa reta ela tem essa inclinação aqui já negativa, tá? Bem, então o coeficiente nos pontos onde sua função ela é crescente, seu coeficiente que é derivada ela é positivo. Onde ela é decrescente, você tem que o coeficiente ela é negativo. Bem, então aqui, ó, quando a gente está entre o ponto A e o ponto B, entre o ponto C e o ponto D, né, o que a gente tem é que essas inclinações, elas têm inclinação positiva, tá? Ok? Ou seja, portanto, a derivada ela é positiva, tá? Porque
justamente a derivada da informação dessa inclinação, certo? Bem, agora se você olha aqui entre o ponto, nessa parte, né, entre o ponto B e o ponto C, então as retas ela tem inclinação negativa, portanto a derivada ela é negativa também, tá? E aí, então a gente fica com essa suspeita justamente, né, que é o seguinte, que f cresce quando a derivada é positiva e f decresce quando a derivada é negativa, tá? Então, isso acaba sendo verdade, tá? Tem-se essa relação, derivada positiva, né? Então, ela cresce, tá? E se a derivada é negativa, então ela decresce, é decrescente, certo? Bem, e aí a gente tem o primeiro teste, tá? Que é o teste crescente e decrescente, ok? Então ele vai envolver aqui uma primeira derivada nesse seu teste. E aí, tá? O que a gente tem é justamente isso. Se, né, a minha derivada ela é positiva em um intervalo, não é no ponto, tá? Não é a derivada somente em um ponto é positivo, não. Derivada em um intervalo ela é positiva. Então, nesse intervalo ela é crescente, tá? Bem, e aí a mesma coisa, analogamente, né? Agora, se ela é negativa, então se a minha derivada ela é negativa em um intervalo, então a minha função ela é decrescente nesse intervalo, tá? E aí a ideia da demonstração é bem simples, tá? Porque se você pega dois pontos, então eu vou pegar aqui x1 menor do que x2, certo? E aí, como ela a derivada é positiva ou negativa, ela existe, a gente está supondo que ela existe no intervalo. Então, nesse intervalo ela é positiva, e x1 e x2 está nesse intervalo, então se ela é derivável, ela é contínua. Então, se você olha aqui aplica o TVM nesse intervalo, ela é derivável e é contínua, não tem problema. Então, ele vai garantir a existência de um C, né? De um C pertencente aqui, x1 aqui aberto, x1, x2, né? Tal que isso daqui é verdade, né? Pelo TVM, ok? Muito bem. Só que você escolheu aqui x1 menor do que x2, então isso daqui ele é positivo, tá? Isso é maior que zero, ok? E aí, por exemplo, se você está no caso onde a derivada é positiva, então isso daqui vai ser positivo. Então você tem que f de x2 menos f de x1, né? Então isso daqui vai acabar sendo positivo. É maior do que zero, então f de x2 é maior que f de x1. Então, o que você tinha? x1 menor que x2 e no final você ganhou que o f de x2 é maior, tá? Bem, então ela cresce, né? Então, olha no gráfico, x1, x2, e aí a imagem de x2 é maior, né? F de x2, f de x1, tá? Então, isso vale para qualquer x2 que você pega à direita de x1, então sua função ela cresce, certo? Sua função ela cresce. Se você tivesse pegado aqui o outro caso, é análogo, né? Então, só porque isso daqui ficaria negativo se você tivesse pego negativo, né? Então, isso daqui iria ficar negativo, isso daqui iria ficar negativo, ok? Bem, mas a ideia é uma consequência do teorema do valor médio, tá? Bem, então, o que a gente tem aqui nesse primeiro exemplo, tá? Então, encontre encontre onde a função f, aí aqui é dada a função f, certo? Então é x, 3x à quarta, menos 4x à terceira, menos 12x ao quadrado, mais 5. Então, encontre onde é que essa função ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, a gente pode utilizar esse teste aqui, tá? A ideia é a gente utilizar esse teste. Bem, então a primeira coisa,
já que a gente quer utilizar esse teste, é a gente derivar. Então, aqui é só um polinômio, a derivada bem simples é esta daqui, tá? Então, desce o expoente e diminui 1 no expoente. Bem, então vai ficar isso, 12x à terceira menos 12x ao quadrado menos 24x, certo? Bem, e aí, né, a gente vai querer analisar onde que isso daqui, onde que essa expressão é positiva e onde é negativa, tá? Então, para isso, sempre é interessante você conseguir fatorar, tá? Então, o que der para colocar em evidência, você coloca e depois você fatorar o que lhe restar ainda. Então, aqui é muito mais simples você observar que dá para você colocar em evidência um 12x, né? Então, na hora que você coloca aqui um 12x em evidência, então você ficaria, na verdade, 12x, né? E aí você ficaria com x ao quadrado menos, né? X, certo? Menos 2. Ok? E aí, aqui, ó. Então, esse daqui, a ideia é fatorar isto, tá? Então, aqui é a equação de segundo grau. É a equação de segundo grau. Então, você pode encontrar as raízes por Bhaskara mesmo, tá? E aí você fatora, ok? Então, as raízes, no caso, serão 2 e menos 1. Então, como a raiz é 2 e menos 1, então aqui é x menos uma raiz, que é menos 2, e aqui é x menos 1, tá? Ok? Então, o que importa é a derivada, você escreve ela do modo fatorado, tá? Esse é o melhor modo para você analisar onde que ela é positiva e onde que ela é negativa, tá? Então, você vai olhar para a expressão da derivada desta forma, ok? Bem, por que isso é interessante? Porque a partir daí você vai analisar cada fator, tá? Onde cada fator é positivo e negativo e fazer tipo jogo de sinal, tá? Então, vamos lá. Quais são os pontos aí, quais são as raízes de cada fator desse, né? Onde que esse se anula? Esse se anula no zero. Esse daqui se anula no x igual a 2 e esse aqui se anula no menos 1. Então, esses são os pontos, tá? Então, por isso que você vai ter que estudar, ó, então, é como se você pegasse aqui a sua reta, tá? Então, aqui, menos 1, 0 e 2, né? Então, você tem que estudar nesses pedacinhos, ó. Então, menor do que 1, entre menos 1 e 0, entre 0 e 2 e maior do que 2. Então, é isso que está dito aqui, ó. Menor do que 1, entre menos 1 e 0. Perdão. Menor que menos 1, né? Entre menos 1 e 0, entre 0 e 2 e maior que 2, tá? São 4 partes que a gente tem, ok? E a partir daí você vai olhar onde, né? Você vai olhar em que partes cada fator desse, né? Ó, então, os fatores ali são quem? Aqui, 12x, x menos 2, x mais 1, né? Então, você vai colocar eles aqui nessa tabela e você vai olhar, né, nesses intervalos, tá? Então, nesses intervalos aqui, onde, se eles são positivos ou negativos, tá? Então, esse termo aqui, ó, você sabe, né, 12x, né? Ele vai ser positivo quando x for positivo. Se x for negativo, ele vai ser negativo. Então, para x menor que 1, né, menos 12x, ele vai ser negativo, tá? Então, tá aqui, sinônimo negativo. Para ele, entre menos 1 e 0, ele também vai ser negativo, né? Porque o x ainda é negativo, tá? Então, tá aí. Agora, para o x entre 0 e 2, 12x é positivo, tá? E para ele maior que 2 também é positivo, certo? Então, você encontra os sinais de cada fator. Aí aqui, do mesmo modo, né? Então, ó, o x menos 2, ele é positivo quando, né? Quando x, então passa aqui para o outro lado, isso é maior que 2. Então, se x é maior do que 2, ele é positivo, tá?
Então, ele é positivo aqui, ó, para x maior do que 2. Se para x menor do que 2, ele é negativo, tá? Para x menor do que 2, ele é negativo. Então, aqui, ó, negativo, 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 tá bem? Então, e aí, para o x mais 1, para ele ser positivo, então você precisa que o x seja, passa para o outro lado, né? Que x seja maior que menos 1. Então, se for menor que menos 1, ele é negativo, tá aqui. E para x, então tudo isso daqui, ó, é x maior que menos 1, tá? Então é positivo, 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 ok? Bem, e aí, agora, como a sua derivada é o produto disto com isto e isto, né? Que é o que está sendo dito aqui, ó, certo? Então, basta você fazer um jogo de sinal, ó. Mais por menos por menos, mais. Então, mais por menos, menos, tá? Então, você tem aqui o sinal de menos. Beleza. Vamos lá. Agora aqui, o que que acontece? Menos por menos, mais, né? Por mais, mais, certo? Então, aqui, ó, mais por menos, menos. Por mais, menos, tá? Jogo de sinal. Mais por mais, mais. Por mais, mais, tá? Então, você encontra aí onde que a sua derivada ela é positiva e onde que ela é negativa. Então, onde que ela é negativa? Ela é negativa aqui. Ela é negativa aqui, certo? Ela é positiva aqui e ela é positiva aqui. Então, sua derivada ela é negativa para x menor do que 1 e para x entre 0 e 1, certo? E ela vai ser positiva para x entre menos 1 e 0 e para x maior do que 2. Então, onde ela é negativa, ela vai ser o quê? Pelo teste. Onde ela for negativa, ela é decrescente. E onde ela for positiva, ela é crescente. Então, para x menor do que 1, ou seja, entre menos infinito e 1, ela é decrescente, tá? Decrescente. Então, e aqui também vai ser decrescente no intervalo 0,2, né? E aí ela é crescente aqui, tá? Onde a derivada é positiva. Então, ela é positiva no intervalo menos 1 e 0 e para x maior do que 2, ou seja, de 2 a infinito, ok? Então, é só você olhar o sinal, tá? O sinal da sua derivada, tá bom? Bem, essa parte aqui de fatorar e tal é um conteúdo mais básico, ok? É um conteúdo mais básico. Então, se tiverem dificuldade, tem que dar uma pesquisada de olhar como que fatora um polinômio, tá? E nem sempre a gente vai estar estudando polinômio, a gente pode estar olhando outro tipo de função, tá? Mas é bem frequente no caso de polinômios. Então, observe como que você fatora polinômios, ok? Vale a pena uma pesquisada, que é um conteúdo mais básico, tá? Bem, e aí, o que que a gente tem, tá? O que a gente tem mais? Aqui, ó, a gente vale recordar aqui, né? Que se f ela tem um máximo ou um mínimo local, se f tem um máximo ou um mínimo local, então no número c, tá? Então esse é o que a gente chamava, então esse vai ser um número crítico, tá? Então ele é um número crítico. Então, número crítico é quando a derivada dá zero ou quando a gente não conseguia derivar, não existia a derivada, né? Mas aí a gente tinha visto que se a gente tiver um máximo ou um mínimo, a derivada é zero, tá? Então, ele vai ser um número crítico, tá? Isso lá foi o teorema de Fermat. Bem, mas aí nem todo número crítico dá um máximo ou um mínimo, ok? Então, a gente viu isso, certo? Que se é um máximo ou um mínimo, é um número crítico, mas nem todo número crítico ele é um máximo ou um mínimo local, tá? Só para refrescar, a gente viu isso com a função f de x igual a x ao cubo,
certo? E a gente pegava aqui a derivada de x, né? Dá 3x ao quadrado. Quando a gente fazia a derivada no zero, dá 3, 0 ao quadrado, dá 0. Mas isso pelo gráfico, né? O gráfico era algo assim. O gráfico era algo assim. E aqui a gente não tem, né? Aqui no zero não é máximo e nem mínimo, tá? Então, ele é um ponto crítico, mas não é ponto de máximo e nem de mínimo. Bem, então isso a gente já tinha visto. Bem, então, né, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer é verificar, tá? Aqui a gente tem esse teste, que é o teste da primeira derivada, que ele vai dizer se um ponto ele é um ponto crítico, né? Se ele vai ser mínimo, mínimo ou máximo local, tá bom? Então, ele serve. Então, a gente tem um ponto crítico. Se a gente utilizar esse teste, a gente vai conseguir dizer se ele é um mínimo ou um máximo local, tá? Ele dá condições para isso. Bem, e qual é o teste? O que é que ele diz? Então, eu tenho aqui C, um número crítico, tá? Então, C é um número crítico, tá? Ou então, né? E a função contínua, tá? Então, eu tenho aqui um ponto crítico, ou seja, deixa eu botar bem aqui. Então, F' no C é 0 ou não existe F' do C, tá? Ou a derivada dá 0, ou então ela não existe, ok? Então, se eu tenho um número crítico e essa função é contínua, então eu tenho aqui 3 opções, tá? Bem, eu vou olhar o sinal, tá? Da minha derivada. Então, se, né, a derivada muda de positivo para negativo nesse número C, então ele é um máximo local, tá? Então, se ele muda de positivo para negativo, se a derivada muda de positivo para negativo, então é um ponto de máximo, tá? É um máximo local. Se a derivada mudar, né, de negativo, mudar o sinal, né, de negativo para positivo, então ela é um mínimo local. E agora, se f, né, se f', se a derivada, se ela não muda de sinal, né, ou seja, se ela era positivo, continua positivo, ou negativo, continua negativa, então ela tem um máximo ou um mínimo local. Ela não tem, tá? Ela não tem. Não tem máximo nem mínimo local, tá? Bem, vamos olhar aqui, ó. Quando eu digo muda, né, é você olhar a derivada antes de C e a derivada depois de C. Então, aqui, observe. Então, eu tenho C aqui, tá? Então, aqui C é o número crítico. Então, ó, eu olho que antes de C, a derivada ela é positiva. Depois de C, a derivada é negativa. Então, o que é que diz o teorema? Ela muda de positiva, tá? Então, aqui no item A, ó, ela diz que ela muda de positiva para negativa. Então, é o máximo local, tá? Então, é justamente essa a figura que deve ficar na mente de vocês. É o modo mais simples de memorizar esse resultado. Então, ó, positiva, aqui, mudou para negativa. Então, é porque esse ponto C é um ponto de máximo local, tá? Então, ó, é o seguinte. Como que você pode lembrar disso também, né? Ó, eu tenho o número C aqui, tá? Tenho aqui o número C. E aí eu sei que a derivada do lado esquerdo, a derivada é positiva, do lado esquerdo ela é negativa. Do lado direito ser positivo quer dizer que o gráfico estava subindo. Do lado direito dizer que ela é negativa quer dizer que o gráfico, né, a função é decrescente. Então, ó, ela estava subindo, depois caiu. Então, é porque esse ponto aqui, pelo menos localmente, ele vai ser um ponto de máximo, tá? Esse é um ponto de máximo. Aí aqui, ó,
nessa figura B, eu tenho C aqui, um ponto crítico. Aí aqui já é o contrário, né? Eu tenho que a derivada aqui, ela é negativa do lado esquerdo, e aí ela passa a ser positiva, né? Então esse ponto aqui é um ponto de mínimo local, tá? A ideia é parecida. Como a derivada, né? Aqui eu tenho um ponto C. Se a derivada é negativa, é porque o gráfico estava caindo. E depois de ser, ele passa a ser positivo, né? É porque ele está subindo. Então, aqui, ó, querendo ou não, vai se tornar um ponto de mínimo, tá? Então, positivo para negativo, estava crescendo e depois caiu. Então, lá no meio era um ponto de máximo. Se ela era negativa e passou a ser positiva, então ela vinha caindo e começou a subir. Então, ela é um ponto de mínimo local, tá? E aí, aqui nessa figura C, é quando, né, não muda de sinal. Então, positiva, né, aqui, ó, positiva e continuou positiva, né? Então, assim, ela estava crescendo e continuou crescendo, tá? Então, nesse momento, não tem mínimo, né? Não tem máximo e não tem mínimo, ok? Porque ela crescia e continuou crescendo. Observe, ó, positivo e positivo, né? Aqui nessa última figura, ó, negativo e negativo. Então, ela vinha, né? Ela vinha caindo, deu uma suavizada, mas depois continuou caindo. Então, também não tem máximo e também não tem mínimo, ok? Então, se a derivada mudar de sinal, eu tenho um ponto crítico, a função é contínua. Se a derivada muda de sinal, então ali é máximo ou mínimo, né? Tenho que ver se mudou de positivo para negativo, de negativo para positivo. Mas se ela não mudou de sinal, era positivo, continuou positivo, ou era negativo, continuou negativo, então ali não tem mínimo nem máximo, tá? Bem, então aqui, o que é que eu tenho? Encontre, exemplo 2, né? Encontre os valores de máximo e mínimo local da função f do exemplo 1, tá? Bem, então, o que é que a gente vai fazer? A função do exemplo 1 é esta função aqui, tá? Então, o que é que eu tenho? Tá? Basicamente, o que é que eu tenho que olhar para esta tabela aqui, tá? Então, vou colocar bem aqui em cima os intervalos, tá? Os intervalos que eu tenho. Bem, vou olhar aqui na reta, tá? E vou indicar aqui, né? Nessa primeira parte, menor do que 1. A minha derivada, ela era negativa. Eu descobri aqui, ó, né? Descobri que a derivada era negativa, certo? Entre menos 1 e 0, descobri que ela era positiva, certo? Depois, entre 0 e 2, eu descobri que ela era negativa. E entre x maior do que 2, eu descobri que ela era positiva, tá? Então, o que é que eu consigo concluir? Ó, nesses pontos aqui, né, ó, aqui era um ponto crítico, certo? Porque se você olhar, né, 0 é raiz, 2 é raiz e menos 1 é raiz, tá? Então, o 0, o menos 1 e o 2, todos são números críticos, tá? Porque eles anulam a sua derivada. Então, o menos 1, o 0 e o 2. Então, aqui, ó, no menos 1, né? Aqui no menos 1, ela mudou de negativo para positivo. Então, qual é a conclusão? Que aqui ela vinha caindo, depois subiu. Então, aqui ela é um ponto de mínimo, tá? Por outro lado, aqui, ó, ela mudou de positivo para negativo. Então, ela vinha subindo, né? E começou a cair. Então, aqui ela se torna um ponto de máximo. Aqui, por sua vez, né? Ela era negativa e passou para positivo. Teve uma troca de sinal. Então, ela vinha caindo, começou a subir. Então, aqui também é um ponto de mínimo. E aí, ó, aqui a gente tem até o verdadeiro gráfico, né? Ó, observe, o gráfico é este, tá? Ó, o gráfico é este, certo? E a informação está se concretizando, né? Porque
Bem, a gente viu que menor do que 2, ela decresce, né? Então, ela era decrescente. O que acontece, tá? De menos 2 até 0, ela cresce. Então, ela cresce aqui, tá? E depois, de 0 até 2, ela decresce. Então, ela só decresce. Depois, de 2 em diante, ela sobe, tá? A gente já tinha visto isso. E aí, quem são os pontos críticos aqui que a gente viu, ó? Então, o menos 1 é o mínimo local. De fato, é o mínimo local. Tá vendo pelo gráfico? Né? Então, se você olha nessa região aqui, ó, é um ponto de mínimo. O 0 é um ponto de máximo. De fato, ó, se você olha aqui, ele é um ponto de máximo. Então, ele é um máximo local. E o 2 aqui também, ó, é um instante de mínimo, tá? Então, a gente consegue esses pontos só utilizando as derivadas, tá? Então, esse teorema aqui, esse teste, na verdade, teste da primeira derivada é um teste bem importante, tá? É você interpretar a mudança de sinal que você tem na derivada, tá? Bem, então aqui tem uma explicação se você quer ler com mais calma, tá? Bem, e aqui, ó, exemplo 3, então, encontre os valores de máximo e mínimos locais da função, aí tem a função g, que é x, né, a função g aqui, x mais 2 seno, e aqui está o intervalo de 0 a 2π, tá? Então, bem, eu quero máximos e mínimos locais. Então, a primeira coisa que vem na minha mente é tentar, né, utilizar esse teste, tá? Tentar utilizar o teste da primeira derivada. Então, vou derivar, né? Vou derivar, ver o que é que eu tenho de ponto crítico, tá? Ali. E aí, vou analisar a mudança de sinal, tá? Então, bem. Então, a primeira coisa é, se eu tenho g, vou derivar. Então, a derivada é esta, bem simples, tá? Então, essa é a derivada. Então, depois eu vou atrás de descobrir os pontos críticos. Então, eu quero saber quais são os x que anulam a minha derivada. Então, eu vou igualar isso daqui a 0, né? Depois. Então, você faz isso daí a 0. Então, 1 mais 2 cosseno de x igual a 0, tá? E eu descubro que vai ser o cosseno de x igual a menos meio. Então, teria que passar o arco cosseno, né? Ou diretamente descobrir qual é o ângulo, né, que me dá como cosseno menos meio, tá? Então, os ângulos são esses daqui, ó, né? É o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3, tá? Bem, então, são esses aí os valores que vão me dar os pontos críticos, né? Então, os pontos críticos, então a derivada sempre existe, né? O ponto crítico é a derivada não existir ou dá 0. Então, sempre existe, só nos resta analisar os que dá 0, tá? Então, os valores são esses. Bem, e aí eu vou ter que olhar agora, né? Se onde que é essa minha derivada, onde que ela é positiva e onde que ela é negativa, tá? Então, se eu vou colocar aqui, certo? O meu intervalo onde eu vou estudar é entre 0 e 2π, né? Porque foi dito isto. E aí depois tenho aqui a analisar os pontos críticos 2π sobre 3 e 4π sobre 3, tá? Então tenho que saber aqui, aqui e aqui se ela é positiva ou se ela é negativa, tá bom? Bem, e aí a gente vai só observar, tá? O ciclo trigonométrico, se você quiser também, da função cosseno, tá? Então, ó, se eu tô para x entre 2π aqui, tá? O que é que eu tenho, né? O que é que acontece? Bem, na verdade vou certo. Nesse intervalo, tá? Nesse intervalo, vou fazer assim. Vou pegar
Então, eu quero saber onde que a minha derivada 2 cosseno de x é positiva, tá? Então, eu quero saber, né? Eu quero saber aqui onde 2 cosseno de x é maior que menos 1, ou onde cosseno de x é maior que menos meio, tá? Bem, se você olha no ciclo trigonométrico, tá? Se você olha no ciclo trigonométrico, então, certo? Então, esse menos meio, né? Na função cosseno, você olha o eixo x, né? Então, o menos meio é aqui, né? Menos meio, tá? Então, os valores que vão lhe interessar são esses, ó. Ok? Então, o ângulo serão os ângulos compreendidos aqui, tá? Aqui e aqui, certo? Ok? Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, né? Esse ângulo aí é justamente o ângulo de 2π sobre 3, né? E esse outro aqui, ó, né? É o de 4π sobre 3, certo? Bem, então o que lhe interessa é entre 0 e 2π sobre 3 e o de 4π sobre 3 até 2π. Então, isso é onde vai ser positivo. Então, ele vai ser positivo entre 0 e 2π sobre 3 e de 4π sobre 3 até 2π. Isso é onde ele é positivo, porque era o que você estava fazendo aqui, certo? E onde que ele é negativo? Ele vai ser negativo aqui, ó, né? Nessa parte aqui, ó. De 2π sobre 3 até 4π sobre 3, certo? Então, nesse pedacinho aqui, ó, ele é negativo, certo? Bem, então, o que é que você tem? Aqui ele é positivo, aqui é negativo e aqui ele é positivo, certo? Aqui é positivo. Então, bem, aí, então você tem uma mudança de sinal, né? Ele mudou de positivo para negativo. Então, o teste diz que esse daqui ele vai ser um ponto de máximo. E aqui no 4π sobre 3 ele mudou de menos, né, para mais, né? Então ele vai ser aqui um ponto de mínimo. Ponto de mínimo, tá? Então olha aí, é o que diz aqui o teorema, o teste, né? OK? Mudou de positivo para negativo, de máximo, né? De negativo a positivo, de mínimo, ok? Então, de máximo e de mínimo, certo? Então, pronto, né? Você observou aqui máximos e mínimos locais, tá? No seu, da sua função. Então, com isto, certo? Você vai apenas calcular, né? Então, para você encontrar o valor máximo, né? O valor máximo, você só faz o g de 2π sobre 3, então é só substituir na função mesmo, tá? Você encontra isso, que é aproximadamente isto. E para você encontrar o valor de mínimo, né? O valor mínimo, né? Aí você faz o g de 4π sobre 3, então vai dar isso daqui, aproximadamente isto. Certo? Então, aí o gráfico, aqui você tem o verdadeiro gráfico, né? Então, você observa aqui, ó, o ponto de máximo e o ponto de mínimo, tá bom? Local, certo? Então, bem, o que vocês podem ter mais dificuldade seria em determinar onde que a derivada é positiva e a derivada é negativa. Mas isso vai muito do poder de álgebra de vocês, né? Conhecimento das funções, quando é um polinômio, de fatorar, quando é trigonométrica, de conhecer bem os ângulos, tá? E isso tudo é fundamentação, tá bom? Então, se tiver dificuldade, tem que correr atrás. Certo. Aqui os gráficos de duas funções crescentes, tá? Agora aqui a gente já vai começar a olhar a segunda derivada, tá? Segunda derivada. E
o que é que a gente vai fazer? Então, os gráficos de duas funções crescentes, tá? Em AB. Então, ambos os gráficos unem aqui, por exemplo, você olha esse gráfico e esse gráfico, tá? Ambos, se você olhar aqui do A para o B, certo? São crescentes. Só que, se você observa, né? Então, tanto na figura A quanto na figura B, esses dois gráficos, eles são crescentes. Mas se você observar, eles crescem de modo diferente. Ó, um cresce assim, tá? O outro cresce assim. Fazendo o desenho junto, né? O primeiro cresce assim, tá? E o segundo, ele cresce assim. Ambos estão crescendo, né? Ambos estão crescendo. Mas eles crescem de modo diferente. Eles têm um comportamento diferente nesse crescimento, tá? Bem, então, no primeiro ele cresce mais devagarzinho, depois ele cresce rápido. Na segunda ele já cresce logo aqui no começo, né? E depois ele já dá uma deitada aqui, certo? Bem, então, ambos crescem, mas crescem de um modo diferente, tá bom? E aí, a gente já identifica o seguinte. Quando a gente vai passar aqui as retas tangentes, tá? Então, vamos passar retas tangentes aqui no primeiro gráfico, né? Então, ó, uma reta tangente, outra reta tangente, outra reta tangente, certo? E o que a gente observa é o quê? Que sempre essas retas tangentes, elas estão passando por baixo do gráfico. Diferentemente aqui, ó, do segundo. Quando eu passo aqui retas tangentes, ó, reta tangente, esse aqui ficou meio, e aqui reta tangente, tá? Aí, ó, no segundo caso, as minhas tangentes já estão por cima do meu gráfico, certo? Então, observe, ó, que a olho nu a gente consegue perceber essa diferença, né? Visualmente a gente percebe essa diferença, mas tem essa diferença mais decisiva, né? Digamos assim, mais matemática, mas que me dá quando as tangentes que eu passo está por baixo do gráfico e quando está por cima do gráfico. Então elas ganham um nome diferente, tá? Então, ó, quando as tangentes, na verdade, quando a curva está abaixo das tangentes, né? Quando a curva fica por baixo, eu digo que ela tem concavidade para baixo. Quando o gráfico está acima, né, das tangentes, então eu digo que ela tem concavidade para cima, tá? Então, curva acima das tangentes, vou até usar aqui, e aqui é curva abaixo das tangentes, certo? Se vocês recordarem, a gente, até quando está estudando lá a equação do segundo grau, então a gente diz assim, ó, aqui a parábola tem, até a equação é assim, né? Ax² mais bx mais c. Aí diz assim, quando A é positivo, concavidade é para cima. Quando o A é negativo, concavidade para baixo. Aí, mas se você reparar, né? É dito isso do lá, mas aqui tá a verdadeira noção. Ó, concavidade para baixo, porque quando você passa as tangentes, ó, o seu gráfico ele sempre está abaixo, né? Por outro lado, quando você pega neste caso, ó, que você passa as tangentes, né? Sua curva está por cima, então a concavidade é por cima porque a curva está acima das tangentes, tá? Quando o A é negativo, tá? As suas tangentes, a sua curva está abaixo das tangentes, tá? Tem concavidade para baixo, certo? Bem, e aqui vamos continuar. E aí, a definição seria essa, tá? Então, se o gráfico tiver, né, acima de todas as tangentes no intervalo, sempre a gente está analisando isso em intervalos, tá? Então, se o gráfico acima das tangentes, então a gente diz que ela tem concavidade para cima, tá? Por outro lado,
Se o gráfico está para baixo, né, gráfico estiver para baixo das tangentes, então concavidade para baixo, tá? Então aqui, ó, a gente pode observar alguns intervalos. Aqui a gente tem um gráfico, né? Aqui a gente tem um gráfico e em vários trechos a gente tem concavidade para cima, concavidade para baixo. Ó, sempre vai ser, querendo ou não, ela vai acabar se assimilando com isso daqui, tá? Concavidade para cima é meio que esse sorriso aqui, né? Concavidade para cima é meio que um sorriso desse modo. Concavidade para baixo é meio que um sorriso, não é sorriso triste, como é que diria, eu nem sei, mas é triste, né? Concavidade para cima é um sorriso, tá? Então vai respeitando mais ou menos essa figura, tá? Isso daqui é só para lembrar, tá? Então, ó, nesse pedacinho aqui, ó, certo? Ele lembra essa daqui, tá? Então, concavidade para baixo, tá? Concavidade CB, concavidade para baixo, tá? Para baixo. Onde mais tem concavidade para baixo, né? Aqui, ó. Às vezes é só um trecho desse, né? Só um trecho do, ok? Então, concavidade para baixo. Aqui também, ó, tem essa concavidade para baixo, tá vendo? Então, são esses pontos. Onde que tem... Deixa eu mudar a cor, que eu estava usando o contrário. Concavidade para baixo, estava usando esse daqui. Concavidade para baixo, concavidade para baixo aqui e concavidade para baixo aqui, certo? Onde que tem concavidade para cima? Aqui, certo? Ó, veja como parece um sorriso, né? Aqui, ó, e aqui, certo? Se você for passar tangentes, ó, tangente, 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 né? Sempre a tangente acima, ó. Tangente, aqui, né? Ó. Tangente, tangente. Se você for passar na parte vermelha, ó, onde que tá as tangentes? Ó, as tangentes passando por baixo, tá vendo? Então aqui, ó, tangente, 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 tangente aqui, outra tangente aqui, sempre passa por baixo, certo? Então, concavidade para baixo, concavidade para cima. E aí, lembra essa figurinha ou do sorriso, quando é concavidade para cima, ou aqui da boquinha triste, quando é concavidade para baixo. Tá bom? Só para fazer uma alusão mesmo. Bem, quando a gente começa a olhar aqui as derivadas, vamos olhar aqui o comportamento das derivadas, tá? Essa daqui, ó, tem uma concavidade para cima. Então, vamos olhar aqui o seguinte. Então, quando eu passo aqui, ó, passo essa tangente, depois, ó, nesse ponto vou passar essa tangente, depois nesse ponto vou passar essa tangente, certo? Tangente aqui. Deixa eu diminuir ele aqui. Certo? Então, o que acontece se você parar um pouco para observar, né? O que está acontecendo? Bem, as minhas tangentes, né? A inclinação da minha tangente, ela está aumentando, tá? Então aqui, ó, a inclinação, se você olhar, a inclinação da tangente né? Cada vez ela está mais alta. Ó. Primeiro estava assim, depois ficou assim, na outra já ficou mais assim, não foi? Inclinação mais alta. Aqui, ó, concavidade para baixo já é o contrário. Ó, tem esta, depois veio para esta, depois para esta. Ou seja, ó, estava assim, ficou assim, depois assim. Não assim exatamente, mas assim, né? Então aqui a mesma coisa, aqui a inclinação da tangente, né, das tangentes na verdade, diminui. Certo? Então, só que
inclinação da tangente, em outras palavras, né? O que é a inclinação da tangente, né? O que é a inclinação da tangente? É a derivada da f. O que é a inclinação da tangente? Derivada da f. Ou seja, né? Quando você tem a concavidade para cima, o que acontece? F' aumenta. Quando você tem concavidade para baixo, o que está acontecendo? F' diminui. Certo? Ou seja, em outras palavras, F' é crescente. Um termo que a gente já está mais acostumado. E aqui, decrescente. Ok? Então, quando a gente tem, né, a inclinação, quando a gente tem uma concavidade para cima, as derivadas, a inclinação das derivadas, elas aumentam, ou seja, né, as derivadas estão aumentando, ou seja, a derivada ela é crescente, tá? A derivada está sendo crescente. Quando eu tenho uma concavidade para baixo, na verdade, o que está acontecendo é que a derivada está sendo decrescente, tá? Derivada decrescente. Aí aqui eu tenho um teste, tá? Tenho aqui esse teste, ó, que é o teste da concavidade, tá? Teste da concavidade. Bem, ele junta cadê? Esse teste, que é o teste do crescente e decrescente, tá? Então, ele fala o seguinte: se a derivada ela é positiva, então ela é crescente, né? Ok? E mais ou menos se ela é crescente, então a derivada é positiva, certo? Mais ou menos da volta. Então a gente viu que, né? Foi que a gente viu. Então, falar em derivada crescente, né? É dizer que a segunda derivada é positiva, tá? Então, se eu enxergar a derivada como uma função, então ela ser crescente é porque a derivada dela é positiva, certo? Então, porque a derivada dela é positiva. Então, a derivada da derivada é a segunda derivada, certo? Então, ó, segunda derivada positiva, né? Então, segunda derivada, observe, ó, segunda derivada positiva, então a gente tem uma concavidade para cima, tá? Concavidade para cima. Se a segunda derivada é negativa, tá? Então a gente tem uma concavidade para baixo, tá? Então concavidade para cima, concavidade para baixo. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo, ok? Então a gente tem esse teste da concavidade. Então, não precisa a gente ficar traçando as retas e tal. A gente vai olhar para a segunda derivada para entender a concavidade, tá? Bem, aqui ficou repetido, não foi? Repetido. Bem, então, e aí a gente vai definir agora o que seria o ponto de inflexão, tá? O que é um ponto de inflexão? Bem, eu tenho uma curva, y igual a f de x, tá? Então, o ponto de inflexão, se f, no caso, vou considerar essa f uma função contínua, é quando mudar a concavidade, quando a curva muda de concavidade, tá? De cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Então, é um ponto onde eu vou ter uma mudança na concavidade, certo? Então, por exemplo, ó, esse gráfico aqui, ó, se você olhar, ele tinha uma concavidade, eu acho que eu estava usando cores diferentes, mas ó, aqui ele faz parte, né, ó, faz parte daquele boca triste, né? Então aqui, ó, é uma concavidade para baixo, tá? Aqui, ó, seria, né, a parte do sorriso feliz. Então, ó, aqui
eu tenho, né? Aqui só no olho, certo? Mas aí eu teria o quê? Aqui, no 12 mais ou menos, né? Aqui no 12, eu tenho essa mudança entre as concavidades. Então, aqui, o 12 aqui é um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão. Certo? É um ponto de inflexão. Letra. Ponto de inflexão. Certo? Por quê? Justamente porque eu tenho aqui essa mudança. Eu tinha uma concavidade para cima, e aí eu mudei, né? É o ponto de mudança, e ali eu tenho uma mudança para baixo, tá? Então, ele é um ponto de inflexão. Um significado que a gente pode dar aqui para esse ponto de inflexão, tá? Da curva, é o seguinte: o significado do ponto de inflexão é que a taxa de crescimento tem ali o maior, seu valor máximo, tá? Então, aqui, ó, quando eu olho a taxa de crescimento, né? A taxa de crescimento é a inclinação, né? Então, aqui, ó, eu tenho a minha maior derivada, certo? A derivada aqui é maior. Aí a maior inclinação que eu tenho é esta. As outras, ó, todas são menores, certo? Então, todas são menores. Se eu passo aqui, ó, a inclinação é esta, né? Aqui é a minha maior inclinação, certo? Uma interpretação seria essa. Ela tem seu valor máximo, tá? Ou mínimo, né? Porque ela pode, nesse caso, ela mudou de concavidade para cima, concavidade para baixo, então é valor máximo. Se ela mudar de concavidade para baixo e aí muda de concavidade para concavidade para cima, aí é o contrário, ela tem um menor valor, tá? Bem, então tem esse pontozinho que é o de mudança de concavidade, ele é chamado de ponto de inflexão, tá? Bem, então aqui tem o seguinte, exemplo 4, esboce um gráfico possível, né? Então aqui não está preso, é só um que cumpra essas exigências aí, certo? Esboce um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Então, são 3 condições, tá? Então, primeiro, que a derivada seja positiva, de menos infinito a 1, que a derivada seja negativa, de 1 a mais infinito, certo? Que a segunda derivada ela seja positiva, de menos infinito a 2 e de 2 a mais infinito, e que seja negativa entre menos 2 e 2. E que o limite em menos infinito seja menos 2 e o limite no infinito, positivo, né, seja 0. Tá? Então, temos vários pontos aqui, tá? Então, a gente vai... Bem, pontos aqui que apareceram aqui menos 2, vou botar aqui menos 2. Apareceu aqui também o menos 1. Apareceu aqui também o 1, né? Apareceu o 2. Certo, são alguns pontos importantes. E aí, no menos infinito, vou começar aqui. Então aqui 1, 2. No menos infinito, o meu gráfico, vou mudar aqui de cor. O meu gráfico, né? Ele tem que tangenciar aqui o menos 2, né? Ele tem que tangenciar aqui o menos 2. E no mais infinito, ele tem que tangenciar o 0. E aí coincide com a reta, certo? Então, bem, vamos lá. Então, aqui, ó, o que acontece, né? Vamos lá. Aqui, ele tem que partir né? Ele tem que vir aqui pro menos 2 e aqui pro 0, certo? Bem, ele tem que chegar aqui no 0, né, na verdade, e aqui ele tem que partir do 0 aqui, do menos 2, perdão. Só que tem que cumprir todas as outras exigências, tá? Todas as outras exigências.
Então, vamos ver o que é que ele tem que cumprir aqui, né? Eu sei que ele tem que vir daqui, mas o que é que ele tem que fazer nessa parte, né? Vamos dividir assim. Nessa parte aqui, vamos analisar aqui as exigências em cada pedacinho desse. Nessa primeira parte, o que é que eu tenho? Eu tenho que a derivada tem que ser... aqui a derivada tem que ser o quê? Tem que ser positiva, né? Porque a derivada, ó, ela é positiva até o 1, tá vendo? Então ela é positiva aqui, ela é positiva aqui, a derivada também é positiva aqui, e a derivada também é positiva aqui. Então, nessa parte, até 1, daqui, ó, daqui até 1, ela tem que crescer, tá? Tem que crescer. Só que as informações de como cresce ainda, né? Ainda estão sujeitas à segunda derivada. Então, daqui em diante, ó, do 1 em diante, ela é negativa, né? Certo. Então, ela tem que crescer até o 1 e depois ela decresce. Então, ela vai fazer algo, então não é ainda o gráfico oficial, mas vai ser algo assim, até o 1 e depois tem que decrescer para o 0, né? Ok? Só que eu ainda tenho as informações da segunda derivada, que eu tenho que complementar, tá? Porque, então, vamos ver o que é que eu tenho de segunda derivada aqui. Segunda derivada, nesse pedaço aqui até o menos 2, ele é positivo. Aí depois, ele também vai ser positivo, né? De menos infinito até o 2, depois do 2 até o infinito. Então, nessa parte aqui também, ó, a segunda derivada também é positiva. E aqui entre o menos 2 e o 2, né, ela é negativa. Então aqui, ó, segunda derivada é negativa, segunda derivada é negativa, segunda derivada é negativa, segunda derivada é negativa, tá? Bem, então o que que me diz a segunda derivada? Então, segunda derivada me diz, né, aqui, ó, a concavidade. Certo? Então, segunda derivada, positivo ou negativo, se é positivo ou negativa, me diz a concavidade. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, aqui, a minha função, ela cresce, né, no intervalo. Então, nesse intervalo aqui, né, até o menos 2, nessa parte aqui até o menos 2, minha função, ela é crescente, e ela tem concavidade para cima, tá? Então, por exemplo, ela não vai crescer assim, né? Ela não vai crescer assim, por exemplo, né? Ela tem que crescer assim, por causa da concavidade. Então, ela tem que vir aqui, né? Porque o limite dela é menos 2, e ela tem que crescer, certo? Então, aqui é a pessoa chega aqui ou aqui, bem, não tem uma exigência nenhuma em relação a isso, tá? Por isso que é um gráfico possível. Você vai esforçar só um que satisfaz tudo isso. Ele não está dizendo mais nada, né? Então, vou botar aqui. Ok? Então, é crescente e tem concavidade para cima, tá? Professor, eu poderia fazer assim? Tem concavidade para cima, mas ela não é crescente. Nesse pedacinho bem aqui, ó, ela está decrescendo, viu? Então, tem que ser assim mesmo. Né? Vou deixar aqui. Aí, agora, nesse trechozinho aqui, entre o menos 2 e o menos 1, ela tem que ser o quê? Crescente ainda. Só que agora, a concavidade é para baixo, porque a segunda derivada é negativa. Então, agora ela não vai continuar mais crescendo assim. Ela vai ter que crescer assim, ó. Continuar crescendo, mas mudando a concavidade. Então agora, deixa eu fazer mais acentuado esse outro aqui. Fazer assim, né? Tá? E aí agora vai ter que crescer assim, ó. Viu como mudou como eu mudei aqui a concavidade? Certo? Como eu mudei a concavidade? Aí, nesse daqui agora, ela vai ter que ser o quê? Positiva. Ou seja, tem que continuar crescendo, tá? E a concavidade
ainda é negativa. Só que agora, como eu olhei muito aqui, se eu quiser continuar aqui a concavidade, ela vai acabar decrescendo, né? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vou fazer mais assim. Ela continua seguindo as mesmas exigências, né? Continuar crescendo e concavidade negativa também. Agora, aqui, ó, concavidade continua crescendo e agora a concavidade ainda é negativa, tá? Cavidade ainda é negativa. Então, ele vai continuar mais ou menos no mesmo, certo? Ok. Agora, entre o 1 e o 2. Então, aqui, ó, a derivada, né, já vai ser negativa. Então, a função já tem que ser decrescente, certo? E a concavidade, né, negativa. Então, a concavidade ainda é para baixo. Então, tenho que continuar aqui no sorriso, só que aqui é como se já fosse ser decrescente. Então, aqui já decresce, né, mas a concavidade ainda continua para baixo. Ela não poderia decrescer assim, por exemplo, né? Que assim eu teria uma concavidade para cima, tá? Então ela tem que decrescer nesse sentido aqui, certo? Bem, o que mais? E agora nesse trecho aqui, ó, tenho que lembrar que ela tem que chegar aqui, ó, tem que chegar aqui, certo? Então, porque no infinito ela vai para o zero, né? Bem, então ela é decrescente, né? Ela é decrescente, certo? E a concavidade para cima. Então agora, ó, a concavidade tem que ser algo assim, né? Sorriso. Então, vou fazer isso assim, ó. Indo para o zero, certo? Então, aqui é um esboço de um gráfico que respeita todas as propriedades, tá bom? Todas as propriedades, certo? Então, é isso. Vou analisando ali derivada, meio que vou colando, né? E aí vou fazendo cumprir o que se pede em cada ponto. Poderia colocar outras exigências aqui? Poderia, né? Que passe pelo ponto, que no zero passe pelo ponto 3, né? Então você tinha que botar que passasse pelo 3. E assim sucessivamente, tá? Mas aí você conseguiu um gráfico que cumpria o que se pedia. E aqui, vamos lá, mais um teste, tá? Então aqui são vários testes, sempre para você ter e tendo noção de como está ficando o gráfico, tá? Então aqui outra aplicação, né, da segunda derivada é o teste a seguir para os valores máximos e mínimos. Ele é uma consequência do teste da concavidade, tá? Então, o teste da concavidade, ó, é este, né? Então, segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Então, aqui, ó, ele fala o quê, né? Bem, se, né? Então, você tem duas coisas. Se a derivada, tá, é zero, certo? No ponto C, e a segunda derivada é positiva, então ele é um ponto de mínimo local. Se a derivada é zero e ela é negativa, então ele é um ponto de máximo local, certo? Bem, por quê, né? Então, vamos supor que... Vamos fazer só um caso, tá? Da derivada positiva. Então, você tem aqui... Você tem um gráfico. Ó, ali, como você tem a sua segunda derivada sendo positiva, tá? Então, você tem uma concavidade para cima, tá? Você tem uma concavidade para cima. Então, é algo desse tipo, né? Um sorriso aqui. Só que como a derivada é zero, então, você tem que a reta horizontal, né? Então, ó, então, você tem que a reta horizontal, que a tangente é zero, né? Daqui é a tangente. E aí, como a concavidade é para cima, né?
Então, você tem que o gráfico está sempre acima dessa reta. Então, fazer a reta aqui de outra cor. Certo? Então, ó, derivada é zero. Então, você tem que a tangente é uma reta horizontal, né? Como a segunda derivada é positiva, segunda derivada positiva, ela tem a concavidade para cima. Então, o gráfico está acima da tangente. Então, obrigatoriamente, ela tem esse formato. Então, esse ponto é um ponto de mínimo, tá? Do contrário, né? No caso, quando ela é negativa, fica parecido também, né? Então, você tem aqui no ponto, aí na imagem, como a derivada é zero, né? Você tem essa reta. Como a segunda derivada ela vai ser negativa, então a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, o seu gráfico, né? Ele está abaixo da tangente, então ele faz isso. Então ele vai acabar sendo o ponto de máximo, tá? Então olha aqui no gráfico, ó, no gráfico, esse ponto é de máximo. Então aqui se você tem esse gráfico aqui, ó, agora, né? Esse daqui é um ponto de mínimo, certo? Então, derivada igual a zero. Olha a segunda derivada, né? Segunda derivada positiva, mínimo. Derivada negativa, máximo, tá? E aí, aqui eu quero fazer algumas observações, que é o seguinte. Esse teste da segunda derivada, que a gente viu ali em cima, ele é inconclusivo quando a segunda derivada é igual a zero. Porque só funciona com segunda derivada positiva e negativa. Com ele igual a zero, ele não fala nada, tá? Então, ele pode ser máximo, pode ser mínimo, ou pode não ser nem máximo nem mínimo, né? Ser um ponto de inflexão também, tá? E também falha quando a segunda derivada não existe, tá? E aí, no caso, o teste da primeira derivada é que a gente deve utilizar nesses casos, tá bom? Então, ele é muito fácil porque você não precisa estudar o sinal de toda a derivada, é só olhar a primeira e a segunda derivada no ponto, então, é mais fácil de usar. Mas o que dá mais informação mesmo é o teste da primeira derivada, tá? Porque ele tem essas falhas aí quando a derivada é zero e quando ela não existe, a segunda, né? Bem, então vamos olhar aqui o que foi feito. Então, examine aqui a curva, né? Y igual a x à quarta menos 4x à terceira em relação à concavidade, o ponto de inflexão, mínimo, máximo, local, tá? E aí, no final, fazer para tentar esboçar o gráfico. Bem, então, no meio de tudo isso, já está evidente que a gente vai ter que utilizar a primeira e segunda derivada, tá? Então, você olha aqui, faz f de x igual a x à quarta menos 4x à terceira, né? Deriva. Quando você derivar, você encontra essa expressão, né? 4x à terceira menos 12x. E aí você tenta fatorar. Essa é muito simples. Você bota aí o x ao quadrado em evidência. Dá para colocar o 4 também, né? 4x ao quadrado em evidência. E aí fica na forma fatorada, né? Você só tem produtos. Então aqui você tem um termo, né? E aqui você tem outro termo, só são produtos de termos. Aproveita o embalo, faz logo a segunda derivada. Aí você vai encontrar isto daqui. Também está fácil de fatorar, né? Pode colocar um 12x em evidência. E aí vai ficar só x menos 2, né? Aqui o outro termo. Então, só produto de termos aí, certo? Bem, e aí... vamos tentar olhar logo quem são os números críticos, tá? Então, olhar os números críticos. Quem são os números críticos? São onde a derivada não existe, só que aqui a derivada existe sempre, porque essa derivada é boa, né? Então, seriam onde a derivada não existe, que aqui não tem, e onde a derivada dá zero. Então, onde que a derivada dá zero? Então, você vai olhar, né? Onde que isso daqui zero, né? Então, é no 0 e aqui no 3. Então, 0 e 3 são os números críticos, tá bom? São os números críticos. Bem,
E aí, vamos tentar usar logo, né, esse teste da segunda derivada. Então, vamos olhar aqui, ó, os valores, né, as derivadas já deram zero. Então, vamos olhar o sinal da segunda derivada nesses pontos, né. Então, bem, no zero, o que dá a segunda derivada? Então, você olha aqui, ó, segunda derivada aqui no zero, vai dar zero, certo? E no 3 dá 12 vezes 3 menos 3 menos 2, né? Então, fica 36. Só que o que a gente tem? Essa daqui, né? No 3, ótimo, porque a derivada deu positiva. A derivada deu positiva, então a gente sabe que é um mínimo local, tá? Então é bem simples, né? Pegou a derivada, deu zero. Olha o valor na segunda derivada, deu positivo, é um ponto de mínimo, certo? Só que o problema está aqui, ó. Que aqui a segunda derivada zerou. Então, no c igual a zero, a derivada deu zero. E o que aqui diz aqui, ó, é inconclusivo quando a segunda derivada dá zero, tá? Então, o que é que a gente tem? Então, do 3, muito bem, então, o 3 aí, o resultado, né? O f, que é o menos 27, né? Então, no 3, se eu faço o f de 3, né? Ele é um mínimo local, certo? É o que diz o teste da segunda derivada, tá? Bem, só que agora eu estou com um problema tô com um problema ali no zero, né? Porque a segunda derivada do zero deu zero, ok? Mas bem, então, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que olhar o sinal da derivada para usar o primeiro teste da derivada, tá? A gente vai ter que usar o teste da primeira derivada, certo? Então, a gente vai, né? Então, já descobrimos ali um ponto de mínimo, que foi no f de 3, né? Agora, vamos olhar com mais atenção o x igual a zero, certo? Bem, então, vamos olhar o sinal da derivada, tá? Bem, a minha derivada é f de x igual a x ao quadrado, 4x ao quadrado, x menos 3. Só que é o seguinte, essa partezinha aqui, ó, ela sempre é positiva, porque é um 4 e o x ao quadrado. O x ao quadrado sempre é positivo, tá? Então, só tenho que olhar o sinal dessa parte. Então, essa parte aí eu tenho o seguinte, ela é positiva se x for maior do que 3 e ela é negativa se x for menor do que 3, certo? Então, bem, então o que é que eu vou olhar? Só que no zero, né? Quando eu olho aqui, o zero é o ponto que eu quero olhar, estudar, né? O 3 é o outro ponto onde que eu tinha encontrado outro ponto crítico, né? Que anulava a derivada. E aí eu encontrei que se x é menor do que 3, dá negativo. Então aqui dá negativo a derivada, né? Aqui dá negativo e aqui dá positivo, né? Pelo teste, né? Até lá pelo teste mesmo da primeira derivada, ó, aqui eu tenho uma mudança no sinal da derivada, né? De menos para mais, certo? Então, menos para mais. Então, o sinal de esse 3 aqui é um ponto de mínimo. Então, a gente já confirma isso de novo, né? Mais uma vez, que a gente já tinha visto pelo teste da segunda derivada. Agora, aqui, o que acontece, né? Eu tenho, ó, de menos para menos, tá? Menos para menos. Então, não é ponto de máximo e não é ponto de mínimo, porque ele continua com o mesmo sinal. Então, vamos voltar lá no teste da primeira derivada, só para vocês não dizerem que eu estou tentando enganá-los. Ó, aqui, ó, quando não muda de sinal, né, não tem máximo nem mínimo, certo? Então, vamos para lá agora. Então, ó, não mudou de sinal, certo? Então, aqui no zero, ó, era negativo antes, ficou negativo depois.
certo? Então, não mudou de sinal, então não tem mínimo nem máximo local no zero, tá? Ok? E aí, né? Então, já tenho mais essa informação, certo? Então, a teste da derivada já me diz, né? Na verdade, me diz até mais, né? Porque como a minha derivada ela é negativa, né? Menor, antes do 3 ela é negativa, então ela é decrescente. E depois do 3 ela é crescente, tá? Bem, então, o que a gente vai ver aqui agora, né? Então, essa segunda derivada, né, ela deu zero no x igual a zero, tá? Ou no x aqui igual a 2, né? Porque essa daqui, ó, é a segunda derivada, né? Aqui a segunda derivada ela está se anulando no zero e também ela se anula no 2, certo? Então, a gente vai olhar, né, o sinal da segunda derivada para a gente ter noção aqui das concavidades, tá? Porque o que é que eu sei, né? Até agora, bem, eu tenho aqui 0, 3, aqui a derivada, né? Negativa, negativa, positiva. Então, até agora, eu sei que o meu gráfico, né? Esquece isso daqui por um instante, certo? Então, eu sei que o meu gráfico, o quê? Ele decresce, né? É decrescente, depois ele cresce. Mas eu não sei as concavidades ainda, né? Eu não sei se ele decresce assim, né? Se ele decresce assim, com concavidade para cima e para baixo. E eu sei que aqui é o mínimo, né? Aqui tem o mínimo no 3. Bem, e aí então eu vou olhar a segunda derivada, né? Para poder estudar a concavidade, baseado aqui no teste da concavidade, certo? Então, vou olhar o sinal da segunda derivada. Então, aqui, ó, a segunda derivada é essa, né? Então, onde ela se anula ali os fatores, né? É no zero. Então, eu tenho aqui o 12x, f, duas linhas de x, 12x e o x menos 2, né? Então, aqui é o zero e aqui se anula no 2. Então, eu vou fazer esse estudo, né? De menos infinito a 2, perdão, menos infinito, né? Então, aqui 0, 2, né? E aí, tenho que fazer aqui de menos infinito até o 0, 0 até o 2 e do 2 em diante, né? Bem, e aí, primeiro, por exemplo, essa parcelinha aqui, né? Essa parcela aqui, ela é 12x, né? Ela é negativa aqui, né? Certo? E aqui é positiva e aqui ela é positiva. Essa outra, né? Essa outra aqui, ó, ela é positiva para x maior do que 2. X menor do que 2, aqui ela é negativa, tá? Então, ó, a minha função, tenho que fazer o jogo de sinal, né? Aqui, nessa primeira parte, menos por menos dá mais, então ela é positiva. Aqui, ó, menos por menos, mais por menos dá menos, tá? E nessa parte, mais por mais dá mais, certo? Então, ó, eu sei que de menos infinito a zero, a segunda derivada é positiva, então a concavidade é para cima. Então, eu já sei que ela é decrescente, mas a concavidade, aqui, ó, vou botar a segunda derivada e botar mais o ponto 2 aqui, certo? Então, ó, aqui a segunda derivada ela é positiva, certo? Daqui para cá, né? Daqui para cá, que é o 2, aqui eu sei que ela é negativa e daqui em diante ela é positiva, certo? Então, ó, nesse trechozinho aqui, menor do que zero, certo? A derivada é negativa e a concavidade é para cima, ou seja, ela decresce, tá?
e tem a concavidade para cima. Então, se ela decresce, a concavidade é para cima, ela não pode decrescer assim, certo? Ela decresce assim, ok? Então, nesse trecho aqui, ó, ela decresce dessa forma, certo? Bem, aqui, né, entre 0 e 2, o que é que eu tenho, né? A derivada é negativa, tá? E a concavidade, ó, como a segunda derivada também é negativa, a concavidade vai ser para baixo. Então, ela vai cair assim, tá? Então, nesse trecho aqui, ó, a concavidade, depois a gente cola, tá? Os pedaços. Então, ela vai decrescer, mas ela decresce com a concavidade assim, ó. Certo? Concavidade para baixo. Bem, aqui, entre o 2 e o 3, eu tenho essa informação, né? Porque essa informação, deixa eu botar aqui. Essa informação aqui é desse trecho aqui, ó. Esse menos, né? Desse trecho. Então, eu tenho o quê? A derivada é negativa, ou seja, continua decrescendo. Mas, aqui, ó, né? A minha segunda derivada ela é positiva. Então, ela decresce, mas a concavidade é para cima. Então, ela decresce com concavidade para cima. Então, ela é algo assim, ó. Tá? Ok? E aí, né? Eu tenho aqui, do 3 em diante, né? Eu tenho que a derivada é positiva, ou seja, ela é crescente. Segunda derivada é positiva, ou seja, concavidade para cima. Então, ela cresce, né? Ela cresce e concavidade é para cima. Então, é assim, certo? Então, vi mais ou menos como é, e aí a gente pode colar, tá? E aí, ó, é importante eu olhar o gráfico, porque eu posso ter informações de alguns pontos, né? Por exemplo, no zero, muito fácil de fazer, né? Então, f de x aí é x à quarta menos 4x à terceira. Se eu faço f de zero, é 0 à quarta menos 4 é zero, né? Então, eu sei que esse meu gráfico passa pelo ponto 0, 0, tá? Então, ó, você poderia, na hora de fazer o esboço, né? Na hora de fazer o esboço, ó, certo? Vou botar aqui 2, 3, né? E aí você poderia, ó, passa no 0, 0, né? Outro ponto que a gente já tinha visto aqui, ó, é o 3 e o menos 27, né? Então, ele passa pelo ponto 3, menos 27, e era um ponto de mínimo local. Então, vou botar bem aqui, certo? Se você quiser ir colocando mais alguns pontos, você até pode colocar, tá? Ó, assim, tá. E aí, antes disso, ó, então, antes do zero, a gente viu que ela tem esse comportamento. Então, ela faz isso, certo? Faz isso. Aí, ó, entre o 0 e o 2, tem esse comportamento. Decresce, mas com cavidade para baixo, né? Aí a gente vai colando aqui, certo? Depois, entre o 2 e o 3, decresce, mas com cavidade para cima. E aí eu tenho que chegar aqui, né? Então, ela faz isso, né? Faz isso. Depois, ela cresce, né? Com cavidade para cima, faz isso, certo? Então, ó, guardadas as proporções, o meu gráfico aqui, certo? E o gráfico aqui real, ó, tem uma certa semelhança, certo? E aí, o que é que tá faltando aqui, né? Então, a gente viu o mínimo local, né? Que era dado no 3, que dava o menos 27. Não tinha máximo local, a gente viu que só tinha esse. E aí, faltou aqui o ponto de inflexão, né? O ponto de inflexão é onde? É onde a segunda derivada, onde a concavidade muda, né? Então, eu tenho dois pontos de inflexões, que são esses, tá? Ok? Porque eu olho aqui, ó, teve uma mudança aqui e uma mudança aqui, tá? Então, a mudança ocorreu onde? No 0 e no 2. Então, bem aqui no 2, ó, tem um outro ponto de inflexão, certo?
é onde tem mudança, no 0 e no 2, tá? São pontos de inflexão, ok? Então, concavidades, a gente viu, aqui a concavidade nesse pedaço, concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para cima e concavidade para cima. Pontos de inflexão, aqui a gente acabou de olhar, no 0 e no 2 são pontos de inflexão. Máximo e mínimo local, a gente viu que só tem um mínimo local que é aqui, certo? Que é dado no 3 e é o menos 27, certo? Bem, outro exemplo aqui, esboço gráfico, né? Esboçar o gráfico. Então, quando você vai esboçar o gráfico, né? Geralmente, informações que você pede são essas: concavidade, ponto de flexão, ponto de máximo, ponto de mínimo, né? Algum ponto simples no gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer f de 0, né? Já vejo que dá 0. Então, ó, 0, 0 é um ponto do gráfico. Então, observe, já é um ponto que eu sei lá e é um ponto importante. Então, vou tentar utilizar esses vários testes, né? Então, a gente já faz aqui, ó, primeira derivada, segunda derivada, tá? De praxe, isso, já. E aí, já vou olhar os pontos críticos, né? Já vou olhar os pontos críticos. Então, primeira coisa, vejo aqui onde que a minha derivada, ela vai se anular, tá? Então, ela vai se anular, então, vai se anular aqui onde isso se anular. Então, ela vai se anular no 4. Então, x a 4, tá? É um ponto crítico. E o outro ponto crítico é onde não existir. Então, porque eu tenho um problema aqui no denominador. Então, se ele for 0, é um problema, tá aqui. E se ele for 6 também, eu tenho um problema, tá? Então, os pontos críticos aí são o 4, né? O 0 e o 6, ok? Então, a gente tem que olhar o sinal, tá? O sinal dos termos, porque eu tenho este termo, tenho este termo e este termo, tá? Então, e eles mudam de sinal onde? Esse no 4, esse no 0 e esse daqui no 6, certo? Então, eu tenho que, quando eu coloco lá a reta aqui, né? Então, é no 0, no 4 e no 6. Então, eu tenho que olhar de menos infinito a 0, tá aqui, né? Entre 0 e 4, entre 4 e 6 e maior que 6, certo? E eu olho cada um deles. Então, esse termo 4 menos x, né? Ele vai ser negativo se o x for maior que 4, né? Então, para x maior que 4, que é aqui, ó, certo? Nesse intervalo, a partir do 4 ele se torna negativo e antes disso ele é positivo, tá? O termo, esse termo 1 elevado a 1/3, né? Ele vai ser negativo quando x for negativo. Então, ele é negativo aqui e no resto positivo, certo? E esse termo aqui, ele é sempre positivo porque eu tenho esse 2 aqui, certo? Então, ele é sempre positivo, certo? Então, fazendo o jogo de sinal, mais por mais dá menos. Aqui, mais por mais dá mais. Menos por mais menos. Menos por mais menos também. Então, eu tenho que aqui, aqui, como o sinal é negativo, minha função é decrescente, tá? De menos infinito a 0. Então, a derivada aqui, ela é decrescente aqui, né? Ela é decrescente aqui e aqui. E aqui ela é crescente, certo? Ok? Bem, e aí, eu tenho, né? Eu tenho mudança de sinais. Então, por exemplo, aqui no 0, né? Aqui no 0 eu mudo do menos por mais. Então, o gráfico faz algo assim. Então, eu tenho um ponto de mínimo. Então, aqui é um mínimo, certo? Aqui, eu também tenho uma mudança de sinal, né? Então, ela era mais e menos, né? Então, é um ponto de máximo. Então, vou descobrindo aqui pontos de máximos e mínimos locais, certo? E aqui eu não tenho mudança de sinal, tá? Então, não tenho mudança de sinal. Então, não é máximo e nem é mínimo, certo? Então, o meu gráfico, ó,
Já vou fazer um primeiro borrão aqui do gráfico. Certo? 0, no 4 e no 6. Então, primeiro, eu sei que passa no 0 lá, né? Eu já tinha visto aqui, ó. Passa no 0, 0. Ela é negativa. Então, aqui ela, de certo modo, vem assim, né? Depois ela cresce. Aqui ela cresce, né? Depois ela decresce de novo, né? Depois ela decresce. E depois continua caindo, né? Bem, só que aí tá muito rústico, né? Eu não sei ainda das concavidades e tal. Bem, mas o único trecho que ela cresce é entre 0 e 4, certo? Bem, então, e aí a gente viu que tem pontos de mínimo no 0 e pontos de máximo aqui, ó, no 4, tá? Então, isso até agora, tudo ok. Para a gente encontrar os valores extremais locais, né, usamos o teste da primeira derivada, ok? Então, uma vez, né, a gente estudou o teste da derivada para olhar aqui onde tinha mudança. Uma vez, né, que a derivada muda de negativo a positivo, no 0 é um ponto de mínimo, é o que a gente já tinha concluído aqui, certo? Então, é um ponto de mínimo, f de 0 é um ponto de mínimo. Já, né, o f' ele muda para positivo para negativo no 4, então no 4 aqui de negativo a positivo, então ele aí é um ponto, né, um ponto de máximo, né, ele também já tinha visto isso, e no 6 ele não tem ponto de máximo nem mínimo porque ele não teve mudança, certo? Então a gente tem que olhar agora mesmo as concavidades, tá? Para melhorar esse gráfico, olhar as concavidades, então é olhar a segunda derivada, tá? Então, quem é a segunda derivada? Ela tem essa expressão aqui, certo? Então, olhar aqui, então, a segunda derivada é igual a... Deixa eu transcrever aqui, menos 8, x 4 terços, 6 menos x, 5 terços, né? Então, bem, e aí, ó, esse termo aqui, né, ele é sempre positivo porque eu tenho esse 4 aqui, tá? Esse daqui é sempre negativo, é uma constante negativa, né? E esse daqui, ó, né, ele vai ser negativo para x maior do que 6, tá? Então, se você vai fazer lá uma tabelinha daquela, né, os que eu tenho são menos 8, x a 4 terços aqui, e 6 menos x a 5 terços, né? E aqui é a segunda derivada. Então, aqui os intervalos que eu tenho que olhar, né? Eu tenho um problema aqui, é o 0, né? No 0 e no 6 só, né? Então, é para x menor que 0, para x entre 0 e 6, né? E para x maior que 6, né? Então, esse daqui sempre é negativo, esse daqui sempre é positivo, e esse 6 menos x aí, né? Ele vai ser positivo quando o x for maior, perdão, ele vai ser negativo se o x for maior que 6. Os outros aqui eles são positivos. Fazendo jogo de sinal, isso é negativo aqui, daqui é negativo aqui, e ele vai ser positivo aqui, certo? Então, a segunda derivada, ela é negativa, né? Antes do 6, resumindo, né? Antes do 6 ela é negativa, depois do 6 ela é positiva, tá? Então, aqui, certo? Então, as minhas concavidades antes do 6, né? Elas são para baixo, tá? Então, minha concavidade aqui, ó, antes do 6 a concavidade para baixo, depois do 6, segunda derivada positiva, concavidade
para cima, certo? Então, e aí eu tenho um ponto de inflexão justamente no 6, porque eu tenho uma mudança aqui, ó, de concavidade, certo? Tem uma mudança de concavidade, então no 6 eu tenho um ponto de inflexão. Então vamos tentar agora olhar aqui o que a gente tem nesse gráfico, certo? Então eu tenho aqui, quais são os pontos, né? 0, 4 e 6, né? Aí o que eu já tinha de informação? Vamos lá. Eu já tinha que até o 6, eu tinha que ela era sempre decrescente, só crescia entre o 0 e o 4, ela passa aqui, né? O único trecho, então aqui ela decresce, aqui cresce e depois decresce, certo? Botei aí só para poder lembrar. Bem, e aí, só que as concavidades, né, antes do 6, elas sempre são negativas, concavidade sempre para baixo, né? Então, eu tenho aqui algo, vamos lá, ela decresce com cavidade para baixo, algo assim, certo? E entre o 0 e o 4, ela cresce, né? Ela cresce com a concavidade para baixo ainda, né? Então ela cresce assim, ó, com algo assim, certo? Ok? Cresce com concavidade assim, para baixo. O que mais? Aí ela tem até um ponto de máximo no 4, né? Ela vai ter um ponto de máximo aqui no 4, beleza? Entre o 4 e o 6, né? Eu tinha que ela era decrescente, então daqui em diante, do 4 em diante, ela é decrescente. Só que até o 6, a minha concavidade, ela decresce com concavidade para baixo, né? Ela decresce com concavidade para baixo. Então vai ser algo assim. E depois disso ela decresce com concavidade para cima, tá? Então ela decresce com algo assim, né? Decresce assim, tá? Então, e aí eu tenho alguns pontos aqui, né? Vou botar aqui em verde. Então, aqui no máximo, aqui é um mínimo local, aqui é um ponto de inflexão, certo? Ponto de inflexão, ok? Então, concavidade para baixo, concavidade para baixo, certo? Concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, estudar concavidade me deu isso. Então, já tenho mais informações do que esse gráfico anterior aqui, certo? Bem, o que mais que eu posso ir aí atrás de buscar? Então, a gente já viu. Então, deixa eu ver aqui. Ok, então basicamente é isso. Então, ó, o gráfico, né? Então, o gráfico é mais ou menos esse. Então, observe que é um esboço que a gente vem tentando fazer, tá? E só por meio da derivada a gente já chegou nessa expressão, tá? Bem, aí, claro, a gente pode ir melhorando. Por exemplo, outra coisa evidente que eu não olhei logo no início, tá? Que é bom deixar claro. Ó, por exemplo, ele se anula no 0, mas também é fácil de anular esse termo aqui, né? Que é justamente no 6. Ele anula, tá? Porque anula esse termo. Então, o f de 0, f de 6 é 0. Então, ele passa no ponto 0, 6. Então, já saberia a imagem, né? E então, poderia ter puxado, ó, porque ele passa nesse ponto aqui, ó, né? Que é justamente também um ponto de inflexão. Então, ele passa aqui, né? Ele decresce aqui, ó, e aqui faz isso, né? Ficou melhor já, porque eu sei mais um ponto, né? Esse ponto aqui tá no gráfico e eu também sei que é de inflexão, tá? E aí, sempre que você observa algo a mais, vou descobrir outro ponto, é uma informação a mais. Por exemplo, quem é o f de 1, né? O f de 1 é 1, 2 terços, 6 menos 1. Então, vai ficar só
fica 1, né? Então, ó, f de 1 é 1, né? Perdão, menos 1. Então, fica 5, né? Claro, aí você teria que aproximar quem é a raiz cúbica de 5, né? Mas só estou dando um exemplo que você poderia buscar encontrar, tá? Bem, então, cada vez que você tem mais informações assim, você melhora o seu gráfico, tá? Bem, então, basicamente é isso. E aí, ó, se você olha aqui a expressão da sua derivada, né? A sua derivada, ela se anula aqui no... Tem problema no zero, né? Porque se você olhar o limite da sua derivada com x indo a zero, ela vai para mais infinito, né? Então, isso lhe diz que você tem aí uma assíntota vertical. Do mesmo jeito que você tem no 6, né? Se você olha ali no 6 também, você tem uma assíntota. Que ela tem esse comportamento aqui. No gráfico original é melhor, né? Esse comportamentozinho aqui, ó. A tangente é quase que essa reta vertical, tá? Ok? E aqui, da mesma forma, certo? A derivada lhe dá isso, essa expressão, ok? Então, basicamente era isso, tá? Tem muita informação nessa aula, então assistam 1, 2, 3 vezes, se for necessário, tá? Muita informação, repito os exemplos, tá? Espero que tenha ajudado e até a próxima aula.